gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, como eu prometi, falar um pouquinho sobre o processo de emagrecimento. É muito legal esse assunto, né? Então, eu queria relatar um pouco sobre o meu processo de emagrecimento, contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que essa história vai ajudar um pouco as pessoas que também estão em busca do peso perfeito, estão em busca aí de uma qualidade melhor de vida, um pouco mais de saúde. E o peso ele influencia muito, né, na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Então eu queria falar um pouco a respeito disso, como eu falei para vocês. Bom, eu acho que o primeiro processo que é importante a gente ter quando a gente for falar do peso é a gente descobrir em qual momento que o nosso peso mudou, né? Então a gente tem que lembrar que nós nascemos, nós crescemos, né? Viramos crianças, adolescentes, viramos adultos. E todo esse processo do crescimento, a gente passou por algumas etapas, a gente teve algumas emoções, a gente passou por desafios, a gente aprendeu algumas coisas, né? A gente adquiriu hábitos alimentares, também que é bem importante a gente falar. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente descobrir em que momento a gente tinha um peso perfeito pra gente, tá? O peso perfeito, gente, não é ser magro ou necessariamente ser forte. O peso perfeito é aquele peso na qual você se sente bem e aquilo não é um problema para você, aquilo não é um peso para você, não é um desafio para você, né? Então, a sua autoestima, quando você olha o peso, ela é uma das primeiras coisas que fazem com que você fique com baixa autoestima, né? Então, a primeira coisa é você descobrir em que momento você estava bem com o seu peso, você estava bem com a sua aparência, e qual o momento que houve uma ruptura, ou qual o momento onde algo na sua vida aconteceu e o seu peso começou a mudar. Então, muitas pessoas elas contam para mim assim nas sessões que a partir de um determinado momento, a partir de um determinado desafio da vida delas, elas começaram a adquirir peso, né? E não conseguiram eliminar esse peso, não conseguiram tirar esse peso, não conseguiram voltar para aquela forma, né? Muitas pessoas falam, eu queria tanto voltar para o peso que eu tinha quando eu tinha 25 anos, 22 anos, tal. E isso é bem importante, a gente poder trazer a essa memória, né? E então assim, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu até os 30 anos, eu sempre tive pouco peso. Eu sempre fui um cara que pesava 55, 58 quilos. Eu sempre fui um cara bem levezinho. Como eu tenho 1,67 de altura, eu percebo que tem um ponto de equilíbrio aí, né? Entre a massa corpórea, entre a proporção das pernas, do tronco, né, dos braços, e isso influencia muito. Lembrando que as pernas é uma parte do corpo que a gente tem mais massa, né? Então é a parte do corpo que pesa mais. Então a pessoa que tem as pernas maiores, ela vai pesar um pouco mais, né? A gente tem que lembrar que a gordura e a massa muscular são diferentes em questão de peso, né? De densidade. Então a massa muscular ela pesa muito mais do que a gordura, né? Então às vezes a gente está fazendo um processo de eliminar a gordura, mas está também fazendo um outro processo de adquirir massa muscular. E a massa muscular ela vai trazer ao seu corpo mais peso, mas necessariamente você está eliminando a gordura. Então você só está trocando a gordura pela massa muscular, que é bom, né? Músculo. Então vai deixar o corpo mais definido e tal. Bom, o que aconteceu? Eu até os 30, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito magro mesmo, barriga negativa. Eu nunca fiz nenhum processo de dieta, eu não tinha uma restrição alimentar, sempre comi carnes, comia legumes, verduras, de modo geral, muito açúcar. E aí o que acontece? O meu metabolismo era muito rápido, então eu sempre estava com o peso em dia. Quando eu comecei a trabalhar dentro de empresas, né, então assim, onde eu ficava um pouco mais parado, onde eu parei um pouco minhas atividades físicas, e aí nesse momento eu percebi que eu comecei a adquirir um pouco de preocupação. Então dos 24 até os 30 foi um momento assim de bastante acúmulo de preocupação.
de uma maneira geral, eu fui trocando as preocupações. Então, assim, era uma preocupação com saúde da família, do pai, da mãe e tal. E aí era preocupação com faculdade, preocupação com trabalho. E conforme eu fui mudando, né? Então, assim, conforme as coisas foram se ajeitando em casa, com a saúde familiar, eu fui desenvolvendo outros desafios que eram no trabalho. Então, muito desafio de relacionamento nos trabalhos, muito desafio, porque quando a gente trabalha em empresa, a gente precisa saber ser diplomata, né? Ter a diplomacia para conversar com as pessoas, se relacionar mesmo com as pessoas de bom temperamento, as pessoas de mau temperamento. Quando você vira coordenador de equipe, você tem que tratar as pessoas e saber conhecer essas pessoas e trabalhar essas questões. E muitas vezes a gente traz essas questões, né, de problemas, desafios de trabalho para nossa vida, né? Os relacionamentos também, os relacionamentos com outro significante, também são momentos onde a gente pode parar um pouco com essa coisa da autoestima e também adquirir peso. No meu caso, eu percebi assim, que a partir dos 30 anos eu comecei a adquirir peso. E é engraçado que eu sempre quis ser um cara um pouco mais gordinho, né? Eu sempre quis ser um cara mais forte. Fiz academia, eu teve uma época que eu cheguei a 75 quilos só com massa muscular e tal. Só que como eu tenho hipertrofia muscular, é muito desafiador manter essa massa, né? Então, o que eu fiz? Eu percebi que depois que eu parei de fazer academia, eu comecei a adquirir um pouco de massa, né? E aí foram 10 anos, dos 30 aos 40, onde eu tinha de 55 quilos, eu passei a ter 80 quilos. De uma certa maneira, eu olhava a minha aparência, eu gostava de me ver gordinho, mais gordinho, gostava de me ver com o peitoral mais cheio, gostava de ver minhas pernas mais grossas, né? Eu vou mostrar para vocês uma calça de 2017, para vocês terem uma noção da calça que eu usava em 2017, como o tamanho, o número que era a calça. A calça era 46, para vocês terem uma ideia. E aí eu queria falar para vocês a respeito disso. Então, se vocês estão procurando emagrecer, né, eliminar peso, a primeira coisa é descobrir quando foi que esse peso começou a te incomodar, quando foi que você percebeu e que desafio estava acontecendo na sua vida, o que estava acontecendo na sua vida, quando esse peso começou a se alterar e aquilo te chamou a atenção, né? Às vezes a gente demora alguns anos para, tipo assim, ter consciência do que aconteceu com o corpo, né? Como no meu caso, assim, eu cheguei no momento, eu estava trabalhando numa universidade, onde eu dava aulas, eu ficava muito em pé, eu tinha muito trabalho de desenvolver materiais, e esses materiais, eles me permitiam que eu ficasse muito sentado, fazer pouco exercício, mas nas aulas em si eu ficava muito em pé. E aí o que acontece? Eu percebi que eu, depois dos 40, assim, dos 35 aos 40, eu passei por alguns sofrimentos na minha vida, em questões de relacionamentos de amizade e tal, que fizeram com que eu criasse uma casca, uma proteção, né? Quem que já ouviu falar daquela boneca matrioska, a boneca russa, que ela tem várias bonecas, uma em cima da outra? É mais ou menos aquilo, aquele processo. Então a gordura, ela é um processo de proteção, né? Então às vezes a gente acaba criando várias camadas por algum processo, por algum momento da nossa vida que a gente passou por um desafio e a gente não querendo passar por aquele desafio de novo, a gente criou uma proteção. Então, no meu caso, foi relacionamento.